Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é dia 2 de maio de 2025 e a edição de hoje vai servir para anteciparmos aqui a 32ª jornada da Liga Portuguesa. Faltam 3 jornadas para acabar a Liga e as coisas na luta pelo título estão cada vez mais apertadas, porque Sporting e Benfica continuam igualados, continuam a par, a diferença de 3 golos, embora isso, conforme vos vou explicar um bocadinho mais à frente, seja relativamente indiferente. É altamente improvável que venha a ter qualquer interferência na discussão do título, a diferença de golos entre os dois. Como fazemos todas as semanas para definir qual é que é o nosso jogo da semana, tanto aqui no Futebol de Verdade como no meu Substack, aquilo que eu faço é pegar em todos os jogos, somar a classificação das duas equipas que estão frente a frente em cada desafio e depois o jogo que tiver o total mais baixo, isto é, que tiver melhores equipas e potencialmente mais equilibradas, é definido como jogo da semana. E esta semana as contas, mais uma vez, não favorecem aquilo que são os jogos dos candidatos ao título. Porquê? Porque o Sporting, que é primeiro, vai no domingo receber o Gil Vicente, que é 14º, portanto, 1 mais 14, a soma dá 15. O Benfica, que é segundo, vai amanhã, sábado, visitar o Estoril, que é o 8º, 8 mais 2 dá 10. E o jogo da semana acaba por ser o Sporting Clube Braga Santa Clara. Porquê? Porque o Sporting Clube Braga, que é terceiro, recebe o Santa Clara, que é sexto, e ambos têm ainda, enquanto no Sporting Gil Vicente e no Estoril Benfica, temos o Sporting e o Benfica a jogarem contra equipas que já não têm muito por que lutar neste campeonato. No caso do Sporting Clube Braga Santa Clara, as duas equipas estão ainda a lutar por objetivos bem palpáveis. O Braga quer manter o terceiro lugar e está a ser perseguido pelo Futebol Clube do Porto, enquanto que o Santa Clara quer chegar-se ao Vitória Sport Clube e, dessa forma, também conseguir a 5ª posição, que vai dar acesso à Liga Conferência. Portanto, ainda há a possibilidade de o Santa Clara voltar a ser europeu. Portanto, vamos aqui hoje falar um bocadinho mais desse Sporting Clube Braga Santa Clara, e quando se tratou de pensar em alguém que pudesse encarnar aquilo que é jogar por estes dois clubes, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o de Armando Fontes. Armando Fontes era um ponta de lança açoriano que me recordo de ver na minha infância barra adolescência a jogar pelo Sporting Clube Braga, e embora ele tenha sido, ele já vai explicar isso tudo mais à frente, mas tanto quanto percebo, ele tenha sido da formação do Lusitânia, acabou depois a carreira no Santa Clara, ou pelo menos foi o último clube onde ele jogou na altura na segunda e na terceira divisão nacional. Não sei, ele depois também nos vai explicar, até porque me parece que os dados que aparecem no 00, que é a nossa fonte para estas coisas todas, ele acaba a carreira ainda aí com uma idade em que ainda podia dar, se calhar, alguma coisa ao futebol. Bom, mas dou as boas-vindas ao Armando Fontes, que está nos Açores. Voltou à base, não só no final da carreira, como depois para o resto da sua vida. Bem-vindo, Fontes. É um prazer. Recordo-me bem, e ainda ontem, quando estávamos a combinar, nós estamos a gravar, e deixem-me só explicar isto para os espectadores do Futebol de Verdade ficarem a saber que hoje não vão poder colocar perguntas ao convidado, porque não havia a certeza do Fontes poder estar connosco na sexta-feira ao 12h30. Estamos a gravar na quinta-feira e por isso não há possibilidade de deixarem perguntas para o convidado responder, mas ainda ontem, quando estávamos a combinar esta gravação, o Fontes me dizia que perguntava se eu ainda me lembrava de o ver jogar. Lembro-me perfeitamente. Muito bem-vindo e diga-me lá, primeiro que tudo, como é que foi essa aventura de vir dos Açores para aparecer a jogar no continente e logo no Sporting Clube? António, vou-te corrigir antecipadamente em relação ao principiar do futebol. Okay. Ou seja, principiei no Desportivo de Vila Franca. Certo.
Só depois é que fui para o Lusitânia. E daí para o Sporting de Braga, Sporting de Braga, Chaves, Santa Clara. Era uma altura, e eu recordo-me desse... Portanto, estamos a falar, o Fontes chega a Braga em 78, e faz o campeonato de 77-78 ainda pelo Lusitânia. O Lusitânia, enfim, para quem não está bem familiarizado com a coisa, o Lusitânia está na terceira, o Fontes é de Vila Franca do Campo, que é em São Miguel. Que é a ilha onde está também o Santa Clara, não é? Sim. Então explique-me lá, voltamos um bocadinho mais atrás. Porque é que foi parar ao Lusitânia e porque é que não começou logo aí no Santa Clara, que estava aí mais à mão, não é? Sim, mas não, eu principiei em Vila Franca do Campo. Naquela altura, os júniores, só havia, as camadas jovens principiava-se nos júniores, não havia iniciados, nem juvenis, nem petis, nem nada que se pareça. Ou seja, principiávamos como júniores, o futebol federado principiava com os júniores. E eu principiei a jogar dos 17 e 18 anos, a idade júnior. Eu principiei a jogar no Desportivo Vila Franca com 16. Fiz 2 épocas, uma época praticamente só nos júniores, a seguir ascendi aos séniores com 17 anos. Ainda no Vila Franca? Ainda no Desportivo Vila Franca. Faço 2 épocas no Desportivo Vila Franca. Somos campeões da 2ª Divisão Distrital, depois da 1ª Divisão Distrital. Acabo por ser o melhor marcador do Campeonato Nacional Regional de São Miguel. Depois acaba por surgir o interesse do Lusitânia da Ilha Terceira. Aí acabo por ir para outra ilha. Nesta ilha, no Lusitânia, acabamos por ganhar praticamente tudo o que havia para ganhar, menos a Taça Ilha Terceira. Acabo por ser o melhor marcador em todas as equipas, cada região acaba por ser sempre o melhor marcador. E num torneio da Páscoa, em que faziam parte o Lusitânia, o Nacional da Madeira, o Santa Clara e a Académica de Coimbra, por um torneio da Páscoa. Aí vem comentar este torneio o Sr. Frederico Passos, que era secretário técnico do Braga. E a partir daí, quando ele acaba por ver as minhas exibições, acaba por ligar no mesmo dia para Braga para me virem contratar. O que é que acontece? Nesta altura a Académica também se mostra interessada. E eu estou no Hotel de Angra, saio de um quarto a falar com os diretores da Académica, entro no outro quarto a falar com os diretores do Sporting de Braga. O que é que acontece? Naquela altura ainda existia aquela componente de ser de estudar e jogar futebol na Académica. Só para lembrar, esta equipa da Académica tinha uma excelente equipa naquela altura, com Costa, com Joaquim Rochas, com Rui Rodrigues, com Gervases, com Gregórios e assim sucessivamente. E neste torneio, o Lusitânia acaba por sair muito bem em segundo lugar e foi a Académica que ganhou este torneio. Mas, passando um bocadinho atrás, o Sr. Frederico Passos, então, quando convida os diretores para me virem contratar, e eu entrando num quarto e saindo e entrando noutro com os diretores da Académica, eu não tinha deixado de estudar na altura e tinha-me dedicado simplesmente porque eu, mais um colega meu que se chamava Teves, que fomos de São Miguel para o Lusitânia, foram os primeiros 2 profissionais B que existiram cá nos Açores. E como tinha deixado de estudar... Deixe-me só interrompê-lo, só para enquadrar as pessoas que não sabem disto. É que até essa altura as equipas dos Açores não podiam sequer jogar nos campeonatos nacionais, não é? Foi uma coisa... Não, acabas por referir e bem, porque nesta altura em que veio para o Lusitânia sagra-se campeão de Ilha Terceira, campeão dos Açores, e é a primeira equipa a jogar nos nacionais. E nesta altura, depois deste torneio, acabo por decidir assinar contrato com o Sporting de Braga. Uhum. Mas foi depois para que se veja que a diferença não era assim tão grande, o Fontes chegou a Braga e
começou logo a jogar, não é? Não foi aquela coisa de chegar lá, ir ver e tal, aprender. Não, chegou lá e jogou. António, eu fui lá naquela altura, ainda ontem, tu estavas a falar ainda com o Vigir e vi alguns vídeos teus. Estou a falar com o Vigir e falaram do Mario Belloni. Mario Belloni foi o treinador que eu acabo por ter durante praticamente um mês e meio, foi um mês e meio de adaptação, que pediram que eu fosse mais cedo para Braga, de forma a que me adaptasse melhor. Sabes como é, vindo do distrital e apanhando de frente alta competição, não é fácil. Não é fácil, para já é preciso muito trabalho. É preciso muito trabalho. Segundo, a escola que se tinha naquela altura aqui nos Açores, nada tinha a ver com uma escola de alta competição como o Sporting de Braga. Além de mais, na frente de ataque tinha Chico Faria, Chico Gordo Elite. Era forte. Não era nada fácil, mas eu quando me predispus a ir para Braga era para encarar essa situação de frente, porque eu sabia quem ia encontrar como colegas e sabia a capacidade que eles tinham, mas também sabia a minha e também sabia o meu nível de ambição que tinha. E quando chego a Braga, acabo por me defrontar praticamente com os cromos que eu colecionava, cá nos Açores. Colecionava os cromos daqueles jogadores todos. E depois, não foi fácil, mas naquela altura era o Mario Belloni, que era o treinador do Sporting de Braga, mas só teve este mês e meio praticamente depois de sair do Sporting de Braga, e entra o Sr. Fernando Caiado. E eu posso dizer com alguma certeza que eu devo a minha carreira profissional, com algum êxito, se assim se poderá dizer, ao Sr. Fernando Caiado, porque me soube conduzir de forma primorosa para que eu vingasse no futebol nacional. Ou seja, no primeiro ano que chego a Braga, com esta frente de ataque, eu fiz alguns jogos a titular, mas fui o jogador dos mais utilizados como suplente, porque ele todas as vezes dava-me uma chance. Qualquer jogo, ainda por cima, naquela altura, alguns suplentes ruíam-se porque só ganhava o prémio quem entrava em campo. Nem que fosse um minuto. E alguns colegas meus até se ruíam por causa dessa situação, porque o Sr. Fernando Só entravam dois, não é? Só havia duas substituições. Não é nada fácil. Não é nada fácil. É isso. O Fontes depois foi internacional pelas camadas jovens. Não sei se chegou a ser Esperança. Chegou a ser internacional Esperança ou só o Júnior? Foi 5 vezes internacional de Esperança. Esperança, pronto. Ok, já como jogador do Braga, não é? Já... Sim, com os 21 anos. E depois tive um problema que foi assentar a tropa cá nos Açores. Acabou por me prejudicar e de que maneira. Depois voltei ao continente para o distrito de Cavalaria de Braga, passando pelo Ciaco por Cascais, mas isso penalizou-me de que maneira, porque foi na altura que eu estava melhor. De qualquer forma... Pois eu estive a ver, passei aqui os olhos pelos números muito rapidamente, vi que em 82 ainda fez 10 golos, em 83 fez 12, foram os anos em que marcou mais golos pelo Sporting Clube Braga, e é preciso também termos a noção de que o Braga não era, na altura, o Braga chegou a fazer quartos lugares, houve aquele ano do Quinite que foram à final da taça, não é? Mas não era a equipa que tinha o poder que tem hoje, não é? Muito menos o poder financeiro. Não tinha o poder que tem hoje, que era o poder financeiro. Eu quando falaste inicialmente do Santa Clara e do Braga, existe um paralelismo em relação a essas duas equipas. O Santa Clara está a principiar na primeira divisão, ou seja, é uma equipa que tem poucos anos de primeira divisão. E quando chega a Braga, o Braga tinha poucos anos de primeira divisão. E o que é que nós acabamos por encontrar? Que foi um contra, ou seja, quando jogávamos contra o Benfica em casa no 1º de Maio era a mesma coisa que estar a jogar na Luz. Era difícil de jogar porque realmente tinha adeptos do Braga que se levantavam 2 vezes, quando marcávamos golos e quando o Benfica marcava o gol também. Aqui sucede a mesma coisa aqui em São Miguel, quando o Santa Clara joga contra o Benfica.
Há muita... E depois isto é difícil. Muitas vezes as pessoas querem não, os jogadores sentem realmente essa divisão de apoio. Né? Agora não. Agora Braga é uma cidade que já tenho ido lá algumas vezes, assistido a alguns jogos e acabo por ver com algum regozijo que o Braga os adeptos são bracarenses, o que não existia naquela altura. E, por exemplo, essa penalização que existe cá em São Miguel, muitas vezes retrata-se no Santa Clara, porque muita gente se divide em termos de apoio. Uhum. Como é que, antes de entrarmos na atualidade e naquilo que está a ser este campeonato, não só para o Braga e para o Santa Clara, mas também depois para os candidatos ao título, o Fontes depois ainda passou um ano por Chaves, foi com o Roláguas ou... Roláguas, sim. Pois, mas foi só um ano e depois então voltou para os Açores para jogar no Santa Clara. Sim. Ainda jogou pelo Santa Clara na segunda divisão, depois na terceira, e depois subimos à segunda e eu tive destino. Ou seja, mas era novo ainda, não é? Eu até pensei que tivesse depois... Não, foi a segunda divisão única, não sei se te lembras. Sim. A segunda divisão única, em que militava jogadores de muito bom nível nessas segundas divisões. O Santa Clara sobe de divisão da terceira e não estava preparado para encarar aquele que acabou por encarar nessa segunda divisão única. E ficaram em último na zona sul. O Jaime Graça foi o treinador neste ano. Acabamos por descer de divisão. No ano seguinte mantivemos na terceira divisão. No ano a seguir subimos novamente à segunda divisão e eu aí acabo por desistir, porque realmente as lesões que me apoiaram no futebol não foram com alguma gravidade naquela altura, e não, hoje em dia os meios científicos não são os mesmos que existiam naquela altura. Pois, porque eu vi a sua ficha no 00 acaba aí, e o 00 aqui, deixamos também a homenagem ao trabalho que eles fazem, é a fonte de toda a gente para saber essas coisas relativamente sobretudo, a escalões secundários. E eu achei, mas você tinha 31 anos ainda, portanto, era, à partida ainda poderia continuar. Ia fazer 32, mas não, eu sempre tive a noção. Eu sei que não é fácil deixar de jogar futebol para qualquer jogador profissional que se preze e que seja bom profissional. Geralmente está lá de corpo e alma, e jogar futebol nem toda a gente pode fazer, porque não tem muitas vezes apetências para fazer, qualidades para fazer, nem ambição para fazer. E quando faz por gosto. Agora, deixar uma profissão que se gosta é sempre penoso. Mas eu não conseguia me arrastar nos campos, porque realmente estar mais um ou outro ano não me vinha a valorizar em nada, pelo contrário, até desvalorizar aquilo que já tinha feito. E é bom que as pessoas tenham também a noção que o Fontes foi dos primeiros açorianos a jogar no futebol de mais alto nível em Portugal. Era um país muito diferente, era difícil as pessoas chegarem dos Açores ao continente. Houve o Mário Lino, não é? Que eu creio que terá sido o primeiro açoriano passou por Lusitânia, também passou por Lusitânia, e do Lusitânia que foi para o continente. Sim. Umas décadas antes, e eu recordo-me, eu na altura, enfim, estamos a falar também de anos 70, e final de anos 70, início de anos 80, sem internet, sem televisão a toda a hora, sem YouTube, sem nada, e a malta não tinha com que se entreter, então eu tinha um entretenimento que eu inventei, que era, eu pegava na altura nos cadernos da bola e ia ver o distrito de nascimento dos jogadores, e então inventava assim uma espécie de uma Fantasy League, e fazia um sorteio das jornadas e fazia jogos tipo Açores contra Trás-os-Montes e tal, e depois ficava à espera dos jogos do fim de semana para perceber quem é que marcava os golos. E eu recordo que nessa altura, açorianos, era o Fontes e o Mário Jorge do Sporting, para aí não havia, creio que não havia mais ninguém a jogar na o Mário Jorge parece que foi o bebé quer dizer, daqui para o... Pois, mas dizia lá Açores. Mas ele era açoriano, era assim. Na minha liga de fantasia contava como para a equipa dos Açores, mas o Fontes marcava muitos golos, o Mário Jorge fazia muitas assistências, portanto os Açores ainda pontuavam bem. Acabei de defrontar o Mário Jorge em alguns jogos,
principalmente na final da Taça de Portugal, em que eu fazia parte desta equipa do Sporting. O Marlino, quando falas do Marlino, o Marlino foi meu treinador em Braga também. Sim. Foi açoriano, mas foi jogador do Sporting de uma grande valia, foi internacional lá. Eu também, quando se fala internacional lá, eu fiz parte dos 30 da pré-eliminatória para o México em 86, em que nesta altura abundava os pontas de lança e de alguma qualidade. Naquela altura até o Mané Fernandes ficou de fora. Ficou de fora, é isso, foi polémico isso. E só se vê o nível que existia de frente de ataque que existia na Seleção Nacional. Mas falando no Braga, acabando por ver que o Chico Gordo naquela altura acaba por ser o segundo melhor marcador no ano em que lá estou com ele, acaba por perder a bola de prata para o Gomes porque falha um penalti contra o Estoril. E a igualdade de circunstâncias, a igualdade de número de golos, ele acabaria por superar o Fernando Gomes porque tinha menos tempo de jogo. Só para ver esta qualidade, Chico Faria, que toda a gente também conhece, Lito, que para mim foi um dos melhores jogadores que tecnicamente que fez parte também deste grupo, que acaba por ir para o Brasil, para o Vasco da Gama. Naquela altura ninguém ia pouco, não me lembro de ninguém, e só foi naquela altura o Pérez do Sporting e o Lito para o Vasco da Gama do Brasil. Aí se via a qualidade técnica que tinha esses dois grandes jogadores. É curioso o Fonte estar aí a falar da ligação afetuosa, vamos lá, dos adeptos do Braga nessa altura ao Benfica, e depois está-me a falar aí de uma série de jogadores, Chico Faria do Braga, que jogou no Sporting, o Lito do Braga, que jogou no Sporting, há de ter apanhado o Marinho também, do Braga. No ano que chega a Braga, ele sai... É o ano em que ele sai. Ok, pois. Mas houve uma série de jogadores dessa equipa do Braga que depois vingaram no Sporting. E um dos seus colegas, pelo menos em Braga, não tenho a certeza, sem Chaves também, foi o Carvalhal, não é? Que agora está a comandar a equipa. Carvalhal foi meu colega em Braga, ainda durante um ano ou 2 anos. Depois ele vai para Chaves. E depois... Mas não foram ao mesmo tempo. Sim, quando eu vou para Chaves, ele está lá em Chaves, mas volta ao Sporting de Braga. Ou seja, não nos encontramos em Chaves, porque ele vai num ano antes e eu vou num ano depois e ele volta ao Sporting de Braga. E como é que vê este Braga-Santa Clara de sábado, da manhã, portanto, para quem estiver a ver? Vai ser um jogo difícil, quer para o Santa Clara, quer para o Sporting de Braga. A equipa do Santa Clara está muito bem esquematizada taticamente, é uma equipa que joga muito bem em bloco, dá poucos espaços entre linhas, é uma equipa muito personalizada, tem o cariz do seu treinador. O Sporting de Braga, o que acontece é que joga em casa, é uma equipa que tem muito bem orientada pelo Carvalhal. De qualquer forma, eu vejo um resultado um bocadinho imprevisível, embora dê alguma percentagem para o Sporting de Braga. Para o Braga tem um final de época complicado para aguentar o terceiro lugar, mas o facto do Porto ter perdido na Amadora na semana passada acabou por lhe facilitar um bocado as contas. Neste momento são 2 pontos para gerir, mas vai acabar com o Benfica. É um jogo em que, se o Benfica precisar dele para ser eventualmente campeão, vai ser um jogo muito complicado para o Sporting Clube Braga. Ou Santa Clara, nesse aspecto, mas também, não tem essa... António, também vai ser muito complicado para o Benfica também. Vai, com certeza. Se o Braga precisar do jogo também ainda, não é? Sim, o Braga, se precisar do jogo, vai ser um jogo muito difícil para... Geralmente, o Benfica não está muito bem com os Ares de Braga, salvo alguma exceção, mas eu tenho, por exemplo, o prazer de naquela altura, antes de ir para Braga, eu era do Sporting e acabamos por eliminar 2 vezes o Benfica em Braga, uma nos quartos de final, quando chego a Braga em 88, 89. 78, 79. 78, 79, sim, desculpa. Eliminamos o Benfica nos quartos de final.
o Artur Correia faz um autogol, o Chico Gordo faz o primeiro e eu faço o segundo. E eliminamos o Benfica nos quartos de final. Em 81, voltamos a eliminar o Benfica na Taça de Portugal, nas meias finais. Neste ano vamos à final com o Sporting. O Nené faz o 1-0 e eu acabo por fazer os 2 golos e acabamos por eliminar novamente o Benfica nas meias finais. E tem sucedido muitas vezes, tem acontecido isso muitas vezes durante as épocas seguintes, ou seja, o Benfica tem grandes dificuldades, principalmente nas eliminatórias da Taça de Portugal em Braga. Não sei quantas vezes passou muito poucas, desde o tempo que lá estou. E julgo que geralmente uma equipa com menos capacidade agiganta-se geralmente nesses jogos, por isso todos os jogadores gostam de jogar contra Benfica, Porto ou Sporting, e neste jogo em Braga julgo que o Benfica não vai levar aquele de leve, não vai levar É um jogo que se fizer falta tanto para um lado como para o outro, vai ter com certeza muito... Sim, porque a pressão vai estar dos dois lados, embora acredito que a pressão seja maior por parte do Benfica. Porque lutar por um título, embora o terceiro lugar este ano tenha essa nuance, o Braga, se ficar em terceiro, entra direto na Liga Europa, se ficar em quarto vai ter que fazer pré-eliminatórios e isso implica ter que começar a jogar um mês mais cedo, o que é sempre chato. Eu estava a ouvi-lo dizer que antes de ir para Braga era do Sporting, e diga-me uma coisa, eu tive 2 colegas de trabalho açorianos, o Luís Oscar e o Joel Neto. E eu sempre fiquei com a ideia que essa coisa aí nos Açores é o Lusitânia, até pelos equipamentos, não é? O Lusitânia é o Sporting e o Santa Clara é o Benfica. Há muito essa comunhão entre os adeptos do Lusitânia são do Sporting e os adeptos do Santa Clara são do Benfica, ou não? Sim. Eu tive um ano na terceira e geralmente a maioria, para não dizer quase a totalidade dos adeptos do Lusitânia eram praticamente todos adeptos do Sporting. E do Santa Clara também a maioria praticamente tudo adeptos do Benfica. Por isso, mas o Fontes vem de São Miguel, São Miguel é diferente ou não? São Miguel é diferente de como? Da terceira? Sim, é um pouco diferente. Os terceirenses é um pouco mais bairrista. Muito mais, eu julgo que é muito mais sociável do que os de São Miguel. Poderá-se dizer, poderei fazer esse paralelismo em relação ao pessoal do Norte e pessoal de Lisboa. Ou seja, o pessoal de Lisboa é capaz de olhar mais para o Sembigo, o pessoal do Norte, do Minho, principalmente, é muito mais sociável. E em Chaves também é a mesma coisa. A mesma coisa poderei dizer em relação aqui a São Miguel e à terceira. Ok, muito bem. Então, e como é que antecipa a luta pelo título? Esta semana, à partida, vai ser uma espécie de aquecimento para o derby, para o Benfica Sporting. Se eu lhe tivesse que perguntar hoje quem é que acha que vai ser campeão, o que é que o Fontes me diria? Eu acho muito difícil este ano, principalmente este ano. E eu acho que o Benfica está muito bem apetrechado em termos de quantidade e qualidade de jogadores. O Sporting nem tem tantos, mas tem praticamente 11, 12 jogadores, tem um 11 base muito bom. E tem um jogador que faz a diferença naquela frente de ataque. Eu fui jogador naquela posição, não tinha o poder de levar porrada como ele consegue levar, eu não consigo entender. É só por ser assim um nórdico, porque realmente aquilo que ele apanha e aquilo que ele aguenta é de um jogador que tem uma estrutura física muito bom, poder de choque muito bom, tecnicamente é evoluído, é rápido, chuta com os 2 pés, falha um pouquinho o jogo de cabeça. O jogo aéreo. Falta um pouquinho, mas o jogo é para ser um jogador completo. Mas é um jogador extraordinário. E este poderá fazer a diferença no coisa. Ao passo que julgo que no Benfica, o Benfica é capaz de resolver o jogo mais pelo seu conjunto do que pelo Sporting. Não, o Sporting é capaz de pôr através das suas individualidades. Mas não é...
Embora seja na luz, geralmente isso pesa um bocadinho no subconsciente dos jogadores. Mas há jogadores que ultrapassam isso, jogadores com uma personalidade forte ultrapassam isso com alguma facilidade, outros não. E se o Sporting for uma equipe personalizada, vai ser um jogo extremamente difícil de dizer quem será vencedor e quem será, porque é um jogo que pode decidir o campeonato, jogo que é o jogo que pode decidir o campeonato. Caso o Benfica ganhe o jogo por mais de 2, até pode perder em Braga, porque com 3 pontos já não terá hipótese. Aliás, só há um resultado à partida que vai deixar a decisão. Enfim, se empatarem, o Sporting não é campeão. Ainda terá de ganhar a última jornada ao Vitória. Mas se o Sporting ganhar, é campeão. Se o Benfica ganhar por 2 golos ou mais, é campeão. O empate ou a vitória do Benfica pela margem mínima deixam as coisas para a última. Quer dizer, isto estamos a partir do princípio que ambos ganham esta semana e ainda não ganharam, não é? É preciso jogar primeiro, mas seria uma surpresa grande que as duas equipas cedessem neste momento. Fontes, diga-me outra coisa. Você, depois de deixar de jogar, manteve ligação ao futebol ou não? Sim, eu fui treinador do Operário, fui treinador do Santa Clara, fui treinador do União Micalense, subi a União Micalense aos Nacionais, subi o Operário aos Nacionais. Acabei por ficar com a equipa no ano em que o Jaime Graça abandona ou foi convidado a abandonar o Santa Clara na segunda divisão. Depois sou também treinador na terceira divisão do Santa Clara. Acabei por ser coordenador da formação do Santa Clara durante 4 anos, quando o Santa Clara soube pela primeira vez à primeira divisão nacional. Depois acabo por também fazer comentários para a Renascença, em simultâneo com a Atlântida, com a Rádio Atlântica, caso de São Miguel. E depois agora acabo por ter o sofá como minha companhia, a ver ver jogos de alto nível, como Barcelona ainda ontem. É verdade, foi um grande jogo, sim senhores, e infelizmente eles não são assim tão comuns os jogos do nível daqueles. Mas também se houvesse muitos, depois a gente também não valorizava, se calhar. Bom, Fontes, olha, eu quero lhe agradecer por este bocadinho e pela conversa. Fica a sua ideia para aquilo que aí vem, não só para o Braga Santa Clara, como também para aquilo que é a luta pelo título. O seu coração aí é Lusitânia ou é Santa Clara, aí nos Açores? O meu coração... Eu tenho um carinho especial pela equipa do Sporting de Braga. Foram 8 anos. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram 8 anos. E amanhã vai estar pelo Braga contra o Santa Clara, não me diga isso. Vai ficar com a vida difícil aí nos Açores. É sempre difícil. Mas eu tenho um carinho especial pelo Sporting de Braga. O Sporting de Braga foi gente que me tratou muito bem nos 8 anos que lá estive. E tenho gratas recordações desse clube. O Santa Clara também tive alguns anos. É uma instituição também com grande qualidade e também que me deixa sempre algumas saudades. Muito bem, Fontes, olha, muito obrigado. Um bom fim de semana para si e que os jogos corram bem e que sejam espetáculos do nível daquele Barcelona-Inter de ontem. Com Braga e Santa Clara, acho que neste momento são duas equipas que preocupam-se mais a defender e são mais competentes a defender do que a atacar. Mas, enfim, é outra maneira de ver e de apreciar futebol. Muito obrigado, felicidades. Ok, então disponho, quando quiseres, estás à vontade, ok? Sim, senhor, um abraço. Tá, tchau, um abraço. Um abraço. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, muito bem, e terminada este excerto que foi gravado da entrevista com o Armando Fontes, antigo jogador do Sporting Clube Braga, fundamentalmente e também do Santa Clara, porque esta semana no meu Substack e aqui também no Futebol de Verdade, o jogo da semana é precisamente esse Sporting Clube Braga-Santa Clara de amanhã, jogo em que o Sporting Clube Braga precisa de ganhar, porque quer com certeza manter a vantagem, pelo menos assegurar que mantém a vantagem de 2 pontos sobre o Futebol Clube do Porto, na luta pelo terceiro lugar, porque o Futebol Clube do Porto joga já hoje à noite contra o Moreirense. Recebe o Moreirense, o Futebol Clube do Porto, e está prestes a sair, já está escrito, só não tive foi tempo para o publicar antes deste Futebol de Verdade, o último passo de hoje no meu Substack, e deixo aqui, vou voltar a colocar aqui em rodapé o link, é tadeia.substack.com, e o último passo de hoje vai ser precisamente dedicado à situação de Martin Anselmi no Futebol Clube do Porto. Situação complicada para Anselmi. Anselmi sabe perfeitamente que tem 3 jogos daqui até ao final do campeonato e o mínimo que se lhe exige são 9 pontos e mesmo assim pode não chegar para atingir a terceira posição. Felizmente, para o Futebol Clube do Porto, há uma elevadíssima probabilidade de, caso seja o Futebol Clube do Porto a ficar em quarto lugar na Liga Portuguesa, de conseguir entrar na mesma na fase de Liga da Liga Europa, porque será certamente a melhor equipa ou a equipa melhor posicionada no ranking entre as que estarão nas pré-eliminatórias e há, lá está, uma boa probabilidade de a Liga Conferência ser ganha por uma equipa que já está apurada diretamente para a fase de Liga da Liga Europa. Vou só fazer aqui uma breve explicação relativamente a este tema. Já tenho o Luís Mendes ali em espera para a pergunta do Discord desta semana, e a pergunta do Discord desta semana vai versar também o futebol lá de fora, mas antes disso ainda queria passar aqui, até porque foi semana de primeira mão das meias finais nas 3 competições da UEFA e, além dos bons espetáculos que, sobretudo, a Liga dos Campeões nos deu, eu ontem acabei por ver também o Atlético Bilbao Manchester United, que não terá sido um espetáculo assim tão esplendoroso, mas ainda assim foi um jogo muito interessante de seguir. Mas, além dos bons espetáculos que as competições europeias nos trouxeram esta semana, elas também trazem implicações para aquilo que pode ser o futuro das equipas portuguesas nas competições da próxima época. É isso mesmo. Bom, vamos começar pela Liga Europa, porque era disso que eu estava aqui precisamente a falar. Ora, muito bem. O que é que acontece? Temos o Santa Clara, o Chelsea, que ganhou fora de casa ao Djurgården, e não me surpreendeu nada que isso tivesse acontecido. Acho que o Chelsea é claramente a equipa mais forte desta Liga Conferência, e o Djurgården, além disso, é uma equipa que a mim me surpreende que esteja nesta fase da competição, até porque perdeu, por exemplo, em casa com o Vitória Sport Clube durante a fase de Liga, mas o Chelsea já está com um pé na final da competição. Do outro lado, mais apertadas as coisas entre Betis e Fiorentina. Para as equipas portuguesas era interessante que a final fosse Chelsea e Betis. Porquê? Porque a Fiorentina ainda não tem garantida, e as coisas estão apertadas na Série A italiana, não tem garantida a presença na Liga Europa, e era interessante para as equipas portuguesas, sobretudo para o Futebol Clube do Porto, que a final da Liga Europa fosse jogada entre duas equipas que, à partida, a final da Liga Conferência, perdão, fosse jogada entre duas equipas que, à partida, já têm a qualificação para a Liga Europa garantida através das suas ligas. Porquê? Porque isso vai libertar uma vaga extra, que seria a vaga do vencedor da Liga Conferência, para a melhor equipa que estiver nas pré-eliminatórias. E caso o Futebol Clube do Porto esteja nas pré-eliminatórias, o Porto será a melhor equipa nas pré-eliminatórias da da Liga Europa. O que isto significa é que, se a final da Liga Conferência for Chelsea-Betis, como à partida, enfim, o de Chelsea seguramente, o Betis talvez, ou muito provavelmente, a Fiorentina talvez, mas menos probabilidade, isso significa desde logo que se vai libertar uma vaga extra na Liga Europa para a melhor equipa das preliminares, e se for o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto tem a certeza disso virá acontecer, mais difícil que venha a suceder caso seja o Sporting Clube Braga. Quanto às contas da Liga dos Campeões, elas são diferentes e esta semana desfavoreceram, de certa forma, as equipas portuguesas. Porquê? Se bem se lembram,
nesta época, na época em curso, o Benfica, tendo sido segundo classificado da Liga Portuguesa, entrou diretamente na fase de Liga da Liga dos Campeões. E isso aconteceu porquê? Porque a Atalanta, vencedora da Liga Europa, já tinha conseguido a qualificação direta para a Liga dos Campeões na sua liga, na Série A italiana. Ora, se isso voltar a acontecer este ano, isto é, se a equipa que ganhar a Liga Europa conseguir a qualificação para a próxima Liga dos Campeões através da sua própria liga, o que isto implica é que volta a libertar-se uma vaga extra para a melhor equipa das preliminares. E se for o Benfica será seguramente a melhor equipa das preliminares. O Sporting já não tem essa certeza, porque terá à sua frente, por exemplo, o Feyenoord, que está bem posicionado para ser, ou que em princípio poderá vir a ser terceiro na Liga Neerlandesa e por isso mesmo vir a estar também nas preliminares, e seria, nesse caso, o Feyenoord a seguir direto para a Liga dos Campeões. Sucede que, com os resultados de ontem, a única equipa que pode vir a garantir este cenário é o Atlético Bilbao. Isto é, só se o Atlético Bilbao ganhar a Liga Europa é que isso vai libertar a tal vaga extra na próxima edição da Liga dos Campeões. E o Atlético Bilbao ontem perdeu em casa 3-0 com o Manchester United. Se for o Manchester United a ganhar a Liga Europa, o United não vai apurar-se para a Liga dos Campeões via Premier League. Se for o Tottenham a ganhar a Liga Europa, o Tottenham também não vai apurar-se diretamente para a Liga dos Campeões via Premier League. E o Bodo Glimt, apesar de ter sido campeão norueguês, a Noruega não tem acesso direto à próxima Liga dos Campeões. Tem sempre que jogar também as preliminares através do caminho dos campeões. Portanto, a única possibilidade de haver a repetição daquele fenómeno que se deu na época passada, isto é, de o segundo classificado do Campeonato Português entrar direto na próxima edição da Liga dos Campeões, seria o Atlético Bilbao ganhar a Liga Europa, e isso ficou mais improvável desde o jogo de ontem. Bom, esclarecida esta questão relacionada com as posições europeias, isto traz-nos aqui uma certa luz para as duas lutas que há ainda relativas ao topo da tabela. São três, aliás, para as três lutas que há ainda, embora a terceira não tenha grande implicação. Isto é, entre Vitória Sport Clube e Santa Clara, quem acabar o campeonato no quinto lugar vai às pré-eliminatórias da Liga Conferência, quem acabar em sexto fica fora. Isso é, desde já, absolutamente seguro. Porquê? Porque os apuramentos para a Europa de Portugal na próxima época são assim: primeiro lugar, direto para a Liga dos Campeões; segundo lugar, em princípio, a não ser que o Atlético Bilbao faça uma grande surpresa em Old Trafford e ganhe por 3 golos, vai para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões; terceiro lugar, direto para a fase de Liga da Liga Europa; quarto lugar, lá está, pode acontecer, se o Chelsea ganhar a Liga Conferência, se o Betis ganhar a Liga Conferência, e se for o Flóculo Porto o quarto lugar em Portugal, pode ir direto para a fase de Liga da Liga Europa. Se não se realizarem estas condições, o quarto lugar da Liga Portuguesa vai ter que jogar as pré-eliminatórias da próxima Liga Europa. O que, se for o caso do Porto, vai ser uma confusão, porque o Porto tem de certeza Mundial de Clubes até final de junho e as pré-eliminatórias da próxima Liga Europa começam no final de julho. Não há pré-época, não há férias. De uma das duas coisas a equipa teria de abdicar. E depois, quinto lugar, pré-eliminatórias da Liga Conferência, vai ficar fora destas contas o vencedor da Taça de Portugal, porque só pode ser o Sporting ou Benfica, e Sporting e Benfica já estão ou diretos ou nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Portanto, deixa de dar vaga na Liga Europa, deixa de ter vaga na Liga Europa o vencedor da Taça de Portugal. Mas estava a falar, então, dessa luta entre Sporting Clube Braga e Flóculo Porto, pelo terceiro lugar. O Flóculo Porto joga já hoje à noite, 20h15, recebe o Moreirense. À partida eu diria que era um jogo que o Porto tinha tudo para ganhar, mas atenção, este Moreirense está, aliás, esta semana
tanto Porto como Benfica, como Sporting, jogam com equipas que estão tranquilas, e aquilo que acontece é que o Moreirense, sem Batchi, que está afastado do banco por causa de uma pneumonia, mas com o campeonato feito, pode vir a ser uma equipa que pode complicar a vida ao Flóculo Porto, sobretudo porque o Flóculo Porto está no momento em que está, que é o momento em que está a criar cada vez menos e está cada vez mais dependente do talento de Rodrigo Mora. É isso que se tem visto nos últimos jogos do Flóculo Porto. Depois, amanhã, 20h30, antes disso haverá Braga-Santa Clara, 18 horas, que é o tal jogo da semana no meu Substack, e depois 20h30, Estoril-Benfica. E o Sporting joga domingo 20h30 em casa com o Gil Vicente. Tanto o Benfica como o Sporting jogam contra duas equipas que estão tranquilas neste momento. O Estoril é o oitavo. Enfim, é um jogo que não vai ser fácil, com certeza, para o Benfica. Apesar das ausências do Jordan Olsgrove e do Wagner Pina, que estão castigados na equipa do Estoril, não vai certamente ser um jogo fácil para a equipa do Benfica. O Benfica não vai ter Carreras, também está castigado. O Estoril, esta época, fez um bom campeonato, está a fazer um bom campeonato, vai ficar seguramente na primeira metade da tabela, mas é uma equipa que vai jogar tranquila. E isso é sempre um problema. O Benfica costuma ter, tradicionalmente, dificuldades no Estoril. Depois, amanhã, o Sporting contra o Gil Vicente. Há essa grande questão de perceber como é que Rui Borges vai gerir o tema Yulman. Yulman está a um cartão amarelo da suspensão. Se jogar e vir esse amarelo, não poderá jogar contra o Benfica. Se não jogar, à partida garante que pode jogar contra o Benfica, mas vendo depois amarelo contra o Benfica, não poderá estar na última jornada contra o Vitória. Aqui, tendo havido uma gestão, enfim, eu não devia dizer isto, mas tendo havido uma gestão dos cartões, o que fazia sentido era o Yulman, no jogo contra o Boa Vista, aos 4-0 ou aos 5-0, ver o segundo amarelo, ser expulso. À partida, falharia imediatamente o jogo contra o Gil Vicente, do qual, se calhar, Rui Borges vai na mesma deixá-lo de fora para o preservar e para ter a certeza que o vai ter depois contra o Benfica, mas com a nuance de que, se depois visse um cartão amarelo contra o Benfica, estaria sempre disponível para o jogo contra o Vitória, porque aquele primeiro amarelo deixava de contar nas contas dos amarelos, passava a contar apenas nas contas dos vermelhos. Estas coisas, enfim, à partida não se podem fazer, mas já sabemos que toda a gente as faz. O Sporting, então, terá esse jogo em casa contra o Gil Vicente. O Gil Vicente também está tranquilo, não está matematicamente salvo da despromoção, falta-lhe um ponto para garantir a manutenção automática, mas seria muito estranho que, de repente, acabasse por ser apanhado ainda tanto pelo Estrela da Amadora, que está a 5 pontos, como pelo AVS, que está a 8. Enfim, estranharia muito que isso viesse a acontecer à equipa do Gil Vicente. Portanto, matematicamente falta-lhe um ponto, mas, na verdade, eu creio que o Gil Vicente já está tranquilo e já sabe que vai manter-se na primeira divisão para a próxima temporada. São estes os jogos que nos esperam para este fim de semana. Vai ser, com certeza, um fim de semana de pré-derby. Vamos lá, porque depois é bom não esquecer, sábado, dia 10, teremos então esse Benfica Sporting, que, tal como já vos disse, pode dar campeão. Pode dar campeão se o Sporting ganhar na Luz. Pode dar campeão... Isto, atenção, partindo do princípio que eles lá chegam ainda iguais em pontos, tal como estão neste momento. Pode dar campeão se o Sporting, nesse caso, ganhar na Luz. Pode dar campeão, e nesse caso será o Sporting o campeão. Pode dar campeão se o Benfica bater o Sporting por 2 golos ou mais, e nesse caso será o Benfica o campeão. Deixará tudo encaminhado para o Sporting. Se o Sporting conseguir o empate, mas ainda teria, nesse caso, de ganhar na última jornada em casa ao Vitória Sport Clube, e deixará tudo encaminhado para o Benfica, se ganhar por 1 golo, ainda que, nesse caso, tivesse pelo menos de empatar em Braga, na última jornada. Deixem-me só, antes de passar a palavra ao Luís Mendes, tirar aqui da frente essa questão da diferença de golos, porque anda toda a gente muito preocupada com a diferença de golos entre Sporting e Benfica. Neste momento são 3 golos a favor do Sporting. O Sporting tem uma vantagem de 3 golos sobre o Benfica. Não vai ser, certamente, relevante aqui os golos que se marcarem nos próximos jogos. Porquê? Porque, para a diferença de golos vir a ser um fator de desempate, eu recordo, o primeiro fator de desempate é o confronto direto. Portanto, a diferença de golos só será relevante se o Benfica ganhar ao Sporting por 1 golo.
E aí sim pode entrar a questão da diferença de golos, mas depois é preciso que as equipas acabem com os mesmos pontos. Portanto, isto significaria que era preciso que o Benfica perdesse um dos jogos e o Sporting ganhasse os jogos todos. Isto é, o Benfica ou perdia em Braga ou perdia no Estoril e o Sporting ganhava ao Gil Vicente e ao Vitória. É possível? É. É possível, claramente. Mas se isso vier a acontecer, reparem, são 3 golos neste momento. Se o Benfica ganhar ao Sporting por um golo, passa a ser 1. Se o Benfica perder em Braga, imaginemos que por um golo, e o Sporting ganhar nessa jornada ao Vitória, voltam a ser 3. O que quer dizer que para haver aqui uma mudança nesta hierarquia, seria preciso que o Benfica ganhasse ao Estoril por mais 3 golos do que o Sporting ganhasse ao Gil Vicente. Ou que, vamos lá, se perdessem os dois, também pode acontecer, perdesse por menos 3 golos do que o Sporting viesse a perder com o Gil Vicente. Não é provável, sendo que, convém já agora deixar-vos também alerta para este detalhe, se se der o caso de as duas equipas acabarem empatadas em pontos, empatadas no confronto direto, isto só acontece se o Benfica ganhar ao Sporting por um golo, empatadas na diferença de golos. E isto só acontece se o Benfica anular os tais 3 golos que tem de diferença na jornada que lhe sobraria. Aí seria o Benfica a sair por cima, porque o critério seguinte é o total de vitórias. E o Sporting, tendo menos derrotas, tem mais empates, o que significa que tem menos vitórias do que o Benfica neste momento no campeonato. Espero que estejam esclarecidos. Estava aqui a dar uma volta aos vossos comentários. Não há grandes comentários sobre este tema. O pessoal está cá. Como a entrevista é gravada hoje, não havia a possibilidade de deixarem perguntas para o Armando Fontes e, por isso mesmo, os comentários estão um bocadinho menos animados do que é habitual, embora o número de pessoas presentes na live esteja em linha com aquilo que é habitual neste momento. E eu recordo-vos, antes de dar a palavra ao Luís Mendes, ou antes até vou ler a pergunta que ele me deixou, recordo-vos que o Futebol de Verdade é agora às sextas-feiras, ao 12h30. Para o verem em direto, só podem fazê-lo através do Substack. Toda a gente pode ver. Não é preciso ser subscritor premium do meu Substack. Basta ser... Nem é preciso serem subscritores, na verdade. Embora, se forem subscritores e se tiverem a app do Substack instalada, possam ser notificados e ver diretamente na app, que a experiência de visualização é muito superior. É muito melhor. Mas, depois, a gravação, sim, fica disponível tanto no YouTube, como no meu Substack, como em formato podcast, em formato de áudio apenas, no StreamYard, por exemplo, e em todos os outros fornecedores de podcast, creio eu, que é assim, embora eu não tenha, não dê muita relevância a esse aspecto. Bom, vamos então à pergunta do Discord, e volto a lembrar-vos que a possibilidade de fazerem perguntas para o Futebol de Verdade está em aberto sempre no meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord é uma das perks, uma das vantagens para aqueles que decidem apoiar a minha atividade como jornalista e tornar-se subscritores premium. E vai ficar um link também para poderem fazer esse upgrade da subscrição, se assim o entenderem. Custa-vos, na verdade, 4,07 € mais IVA, o que quer dizer 5 € por mês, para terem acesso a todos os textos do meu Substack, para terem acesso ao meu servidor de Discord, onde temos várias salas de conversação, para terem acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos em formato áudio, para não terem que gastar tempo a ler, e para poderem também fazer perguntas e comentar o Futebol de Verdade em direto. Aliás, está aqui, acaba de cair um comentário do João Ferreira a dizer que gostou de ouvir o Fontes e voltou a repetir a piadinha que já tinha feito no início. Eu é que na altura não podia ler porque estava a decorrer a gravação, de saber que eu faço ovos sem omeletes. Tem a ver com um lapsus linguae que eu hoje... Era muito cedo, na minha crónica diária. Diária não, enfim, é dia sim, dia não. Na Antena 1, queria dizer fazer omeletes sem ovos e disse fazer ovos sem omeletes. Acontece aos melhores, ainda nos rimos um bocado todos à conta disso. Bom, vamos à pergunta do dia de hoje e deixem-me deixar também aqui o meu agradecimento ao João Costa, o nosso braguista militante, que fez inúmeros comentários relativamente à entrevista do Fontes.
Infelizmente não pude dar o devido realce, porque, enfim, estava a correr a gravação, mas o João Costa estava cá, e são 2 semanas seguidas com jogadores entrevistados que tiveram a ver com o Sporting Clube Braga. Vamos à pergunta do dia de hoje. Cá está ela. Foi o Luís Mendes que a deixou. Bom dia a todos. Como caracterizas o very low profile Simone Inzaghi como treinador que transformou este Inter, que em termos de plantel é bom sem ser superlativo, longe disso, numa equipa muito sólida e consistente na Champions nos últimos 3 anos. E é o atual campeão em título da Série A. Muito bem, vou dar as boas-vindas ao Luís Mendes. Já cá tivemos o Alexandre Salazar, que era o... assim ficamos melhor. Que era é o meu outro subscritor de Moçambique, portista. O Luís Mendes também está em Moçambique e é benfiquista. Mas, neste caso, quer falar do Inter de Milão. Bem-vindo, Luís. Obrigado. Conta-me coisas. O que é que tens a dizer, então, tu primeiro, antes de mim, sobre o trabalho do Simone Inzaghi no Inter? E o Inter, esta semana, portou-se muito bem em Barcelona contra o Barça. Eu decidi avançar com esta questão quando, após o jogo do Paris Saint-Germain contra o Arsenal, no Emirates, li, não sei bem onde, alguém a dizer provavelmente só o Inter e o cinismo do Inter é que seriam a equipa capaz de travar o Paris Saint-Germain, que, como sabemos, faz um treino em competição em França e chega fresco à Champions e ainda para mais. Agora, desprovido de galácticos superestrelas, mas com uma equipa bastante forte e provavelmente, para mim, o principal candidato a vencer a Champions este ano. Mas dei para mim a pensar nisso mesmo, que fiz uma retrospectiva e lembrei-me quando em 2022, 2023, um pouco antes do Benfica defrontar o Inter de Milão, que o Simone Inzaghi, por essa altura, o Inter de Milão, se não me engano, nessa altura era campeão em título, mas o Simone Inzaghi estava já com Estavam as longe do malas. Nápoles nesse ano. O Nápoles liderava o campeonato com alguma vantagem e o Inter até acabou esse campeonato em terceiro lugar. Sim. E o Simone Inzaghi, antes do jogo contra o Benfica, antes dos jogos contra o Benfica, também já estava com as malas aviadas e eu, naquele momento, não achei, e aliás, e não fiquei convencido nos jogos contra o Benfica também, que fosse nada por aí além. Continuo a dizer, a equipa do Inter de Milão, enfim, tem o Lautaro Martínez, tem o Marcos Thuram, depois tem um conjunto de trabalhadores italianos da seleção, como o Barella, o Acerbi, o Di Marco, etc. Mas assim, craques, tirando despacharam o Onana, que foi das melhores coisas que eles fizeram. O Onana fez uma grande defesa ontem, no jogo do Manchester United. Ainda com 0-0. Confirma a regra. Acho que a exceção confirma a regra. Foram buscar o Jan Sommer, que para mim é muito melhor. Mas também não é um guarda-redes daqueles que se nós pensarmos nos 10 melhores do mundo, que colocamos lá. E a verdade foi que nesse ano o Inter só perdeu frente à equipa que todos iriam perder, que foi o City. O ano passado reconquista o Scudetto. E este ano, enfim, se fosse há uns anos atrás em que os golos fora contavam, diria que estava com pé e meio na final, porque marcar gols de equipas italianas em casa não é fácil para ninguém. Mas a verdade é que parece mesmo que este cinismo e esta maneira de jogar do Inter de Milão, que não entusiasma, não é um futebol bonito, não é um futebol atrativo, mas a verdade é que o Simone Inzaghi, que ninguém ou poucos falam como treinadores da moda, tem estado a fazer um trabalho excepcional e, se pensarmos um bocadinho, é provavelmente um dos treinadores mais consistentes dos últimos anos. Por isso, a razão da minha questão.
Sim. Olha, deixa-me concordar contigo num aspecto, e não é discordar, mas é ver a coisa de outro ponto de vista, que não é o teu, noutro aspecto. Primeiro, tu chamaste aí a atenção para uma coisa que a mim me parece, hidrata-te sim, que isso faz falta, aí deve ser com umidade, é tramado, não é? E deixa-me só... Aqui onde estou não tenho umidade, estou numa zona interior. Estou numa zona interior. A única... Tenho é falta de umidade porque tenho que ter sempre o ar-condicionado ligado O e ar-condicionado desidrata-me ligado, é aqui. isso. É isso. Bom, mas estava a dizer, chamaste aí a atenção para a questão do Paris Saint-Germain estar a fazer uma espécie de treino competitivo na Liga Francesa, e isso é por demais evidente, a facilidade que o PSG tem neste momento para passear na Liga Francesa, depois acaba por lhe permitir colocar as cartas todas, ou os ases todos, quando se trata de fazer jogos na Liga dos Campeões. E o Inter é um bocadinho o reverso dessa medalha. Portanto, eu aí acho que tocaste no ponto, é um aspecto muito importante. O Inter foi campeão italiano, portanto, deixa-me cá fazer contas para ver se não me engano. Nós estamos agora 25, 20, 22, com o Conte ainda. O Conte, na altura, fez aquilo que fazem todos os clubes depois de ganhar. Fez no Inter, não fez tanto na Juventus, mas fez no Inter, fez no Chelsea e agora já está a fazer no Nápoles. Que é, quando ganha, diz, eu preciso é de mais 50 jogadores aqui. Quero formar aqui. E como não lhes dão, vai-se embora e deixa a batata quente. Depois agora quem quiser que se aguente e que consiga ganhar onde eu já ganhei. Portanto, foi isso. E entrou o Simone Inzaghi, que era um treinador que... Enfim, não vou dizer que fosse de segunda linha no futebol italiano, mas era um treinador, sobretudo, com tradição nas taças, com o trabalho que tinha feito na Lazio, e era um treinador, sobretudo, com tradição em competições a eliminar. E logo nessa primeira época, ele, é como dizes, esteve para ser despedido, e não foi só antes do jogo com o Benfica. O facto do Inter estar tão abaixo daquele Nápoles, naquela época, fez com que adeptos, administração, toda a gente começasse a dizer, com este tipo a gente não vai lá. E então, o que aconteceu foi que mesmo antes do jogo com o Porto, e eu, se não me engano, ou foi ao contrário, agora de repente tenho isto baralhado, mas acho que foi Porto nos oitavos e Benfica nos quartos. Mesmo antes do jogo com o Porto, já se dizia que se o Inter não passa ao Porto, o Inzaghi vai de vela. O Inter passou. Depois veio o jogo. E se o Inter não passa ao Benfica, o Inzaghi vai de vela. E ele voltou a passar. Chegou à final. E perde a final, enfim, de uma maneira em que até podia ter ganho. Agora, este ano, depois o Inter acaba por voltar a ser campeão, 24, mas não faz uma Champions tão fantástica assim, na época passada. Lá está. Voltou a atenção para a Série A, porque era importante recuperar o Scudetto, e acaba por se sacrificar na Champions. Este ano, para conseguir agora, nesta ponta final da época, eliminar primeiro o Bayern de Munique, e agora estar em condições de discutir a eliminatória com o Barcelona, meteu uma série de jogos no plano interno que não lhe correram bem. O Inter entrou em campo contra o Barça e ia com 300 minutos sem marcar um golo. Perdeu com o Bolonha, para o campeonato, 1-0. O último golo tinha sido marcado pelo Pavard no jogo contra o Bayern, precisamente, na Liga dos Campeões. Depois leva 3-0 do Milan, que salvou um bocadinho a época do Sérgio Conceição, e perde em casa 1-0 com a Roma do Ranieri. Portanto, desde os 2-2 com o Bayern, que o Inter não fazia um golo. E isto acabou por, se calhar, custar o campeonato à equipa do Inter. Neste momento já está a 3 pontos, e ainda aqui há uns dias falávamos, até lá no nosso Discord, falávamos bastante dessa questão do modelo italiano, do spareggio, do jogo de desempate entre as duas equipas, se isso seria mais justo, menos justo do que aquilo que nós temos, que é o confronto direto, e depois a diferença de golos. Enfim, em Itália não é assim. Se duas equipas chegarem ao final do campeonato com os mesmos pontos, há uma finalíssima. Eu, à partida, não sou particularmente favorável a essa ideia. Acho que o campeonato deve resolver as coisas que devem ser resolvidas no campeonato. Embora perceba que há um apelo comercial gigante nessa questão, não é? Imagina o que seria nós, em Portugal,
de repente termos agora o Benfica Sporting de amanhã 8 dias para o campeonato, termos o Benfica Sporting da Taça de Portugal na final daqui a 2 ou 3 semanas e voltarmos a ter outro Benfica Sporting ou Sporting Benfica para decidir o campeonato a seguir. Epá, era extraordinário em termos de apelo comercial para a coisa. Bom, mas lá está. Hoje em dia já não é tanto assim. O Nápoles não tem a Europa para se chatear e para se aborrecer. Já ganhou vantagem. Tem um calendário mais fácil daqui até a final do que tem o Inter. E eu acredito, neste momento, se tivesse que meter as minhas fichas em alguma coisa, metia as fichas no Conte voltar a ser campeão, agora com o Nápoles, e a seguir dizer, mas eu agora quero é jogadores, porque até perdi o Kvaratskhelia, e, portanto, quero é jogadores para poder chegar longe na próxima Liga dos Campeões. E se a gente está aqui a dizer que o plantel do Inter não é assim grande coisa, se olharmos para o do Nápoles, ele é ainda pior. Bom, agora, aquele aspecto em que eu vou um bocadinho em contraciclo com aquilo que estavas a dizer, é que, e deixa-me só ler aqui o comentário do João Costa, que diz que o Inter perdeu com uma Roma super defensiva e de um futebol miserável. Aqui a verdade é que o Ranieri chegou lá e deu a volta àquilo, e a Roma neste momento já está outra vez em boas condições para poder vir eventualmente a ser apurada para as competições europeias, depois do desastre que foi o início da temporada. Mas vou um bocadinho em contraciclo com aquilo que estás a dizer, porque eu, por incrível que pareça, acho este Inter mais interessante na maneira como ataca do que na maneira como defende. A organização defensiva do Inter, do Inzaghi, é uma organização defensiva banal. É um 5-3-2, com meio campo compacto. Geralmente assegura a largura defensiva com os 5 homens de trás. Mete os 3 médios muito próximos para fechar o corredor central. E depois, até muitas vezes, socorre-se da possibilidade de ter 3 centrais, permitindo que um deles saia na marcação a um dos desequilibradores do adversário e saia muitas vezes da posição, o que também permite criar ali alguma ideia de largura também numa segunda linha defensiva. E depois tem os 2 homens na frente, que nem são particularmente pressionantes. E não me parece que seja muito por aí. Acho que este Inter não é uma equipa mais de bloco médio-baixo do que de bloco alto, até mesmo nos jogos do campeonato, porque não faz uma pressão assim tão asfixiante, até, sobretudo, sobre a saída de bola dos adversários. Mas, a atacar, eu acho que é uma equipa interessante. Acho que o modelo Inzaghi é um modelo interessante, pela maneira como, primeiro, acumula centrais com capacidade para ter bola. E vemos muitas vezes, até inclusive há ali uma ideia, muitas vezes aquilo que nós vemos é o Çalhanoğlu ou o Mkhitaryan a baixarem para a primeira fase de construção, fazendo uma saída a 4 com os dois alas, ou com 2 dos centrais, que nesse momento se colocam como alas, permitindo que os alas possam subir para a posição de extremos, e muitas vezes faz a saída a 4, outras vezes faz a saída a 3, com um dos médios e 2 dos 3 centrais, sendo que um outro aparece mais à frente, permitindo mais uma vez soltar os alas, e parece-me que é uma equipa que, do ponto de vista atacante, cria alguma imprevisibilidade na forma como tenta contrariar as organizações defensivas dos adversários. E depois, sendo verdade, e eu acho que tens razão nisso, não é? O Inter não tem um plantel estratosférico. A gente olha para este plantel e não vê assim, tem ali um craque do nível de um Lamine Yamal, tem ali um craque do nível daquilo que tem representado este ano o Dembélé, ou o próprio Kvaratskhelia, ou o próprio Vitinho, ou o João Neves, na equipa do Paris Saint-Germain. E quem fala no Barça, fala no Yamal, fala no Pedri, fala naquilo que tem dado o Rafinha, sobretudo a nível de Liga dos Campeões, mas tem um plantel... Sim, o Lewandowski eu já coloco um patamar um bocadinho abaixo, acho que já, enfim, marca golos, que é o que é fundamental, mas não me parece que seja um jogador com uma influência assim tão grande naquilo que é o jogar do Barça. Mas, se a gente depois for a ver, o Inter tem um plantel de uma homogeneidade absolutamente extraordinária. Olha, o João Costa também está a falar no Lewandowski e diz que este Inter do Inzaghi é um mimo a jogar, comparando com o do José Mourinho, que nos fazia sono. Eu gostava do Inter do José Mourinho, achava muita piada aquela equipa, com o Eto'o e com o... Tinha melhores jogadores.
tinha melhores jogadores, sim, mas era uma equipa, sobretudo, forte em termos de organização defensiva também. Eu lembro sempre daquela frase fantástica do Zé Mourinho, quando ele diz que foi a Barcelona ganhar, não foi com o autocarro, foi com o Airbus, porque usou muito as asas para defender. Diz o António Rodrigues que este Mas Inter na agora há Liga dos 20 anos, Campeões não é? fez agora... Não, isso é 2010. Não É fez agora, não 2010. foi agora. Eu li qualquer Não, coisa. isso é 2010, eu tenho a certeza absoluta. Olha, foi a última vez que eu estive numa final da Liga dos Campeões Terá ao sido vivo. 15 anos Não que voltei a fez estar em agora É que possível. Não, o Eto'o jogou a defesa esquerda, foi qualquer coisa assim do género. é possível, é possível. Diz o António Rodrigues que este Inter na Liga dos Campeões tem uma abordagem expectante e aposta muito na bola parada, na qual foi feliz em Barcelona. Eu diria que o Barça vai obrigá-los a abrir, não é asa, e vai chegar à final. Eu também acho que o Barça vai acabar por chegar à final e estou aqui secretamente a torcer por uma final Barça-PSG, porque me parece que são duas equipas com um perfume muito, muito, muito interessante e parece-me que pode ser um jogo... Agora, também, e não estou de todo de acordo com essa ideia de que só o Inter pode contrariar o PSG. Eu acho que o Barça pode contrariar o PSG. Acho que está em aberto. Acredito menos, neste momento, na possibilidade de o Arsenal vir a fazer a reviravolta e acho que a outra eliminatória está completamente aberta. Mas ia a dizer que este Inter, não tendo um craque estratosférico, tem um plantel incrivelmente homogéneo com duas opções de nível muito semelhante para cada posição. Repara, Dumfries e Zalewski, Di Marco e Carlos Augusto. Temos as alas resolvidas com dois jogadores. Depois temos centrais. De Vrij, o Bissek passou pelo Vitória de Guimarães, pelo Vitória Sport Clube, sem sucesso. De Vrij, Bissek, Bastoni, Darmian, Pavard e Acerbi. Centrais com capacidade de marcação, com capacidade para sair a jogar, com capacidade para ter bola, com capacidade para abrir na faixa, com capacidade para chegar com força na frente. Meio campo. Barella, Çalhanoğlu, Fratesi, Mkhitaryan, Zielinski. Tem, vamos lá ver, pelo menos 5 médios de um nível muito interessante para um sistema que joga com 3. E depois olhamos para a frente e há Arnautovic e Thuram, avançados mais clássicos, Correa, Lautaro, Taremi, avançados mais móveis, com outra capacidade para se impor ao jogo. Não há aqui um jogador absolutamente estratosférico. Eu acho que não. O próprio Lautaro, eu acho que não é um jogador absolutamente que a gente olhe para ele e diga assim, olha, está nos 10 melhores jogadores da Europa. Acho que não está. Aliás, fui criticado também na votação que fiz para a Bola de Ouro da época passada por não ter, porque o Lautaro foi figura da Argentina, e a Argentina, a Copa América e tal, e não sei o quê. Mas não é um jogador que eu acho que seja absolutamente impositivo numa realidade em que a gente junta aqui os 10 jogadores mais desequilibrantes da Europa neste momento. Não colocaria o Lautaro Martínez. Agora, que o plantel é muito homogéneo, isso parece-me que é. Bom, diz o João Ferreira, nunca pensei em dizer isto, mas estou a torcer para que o PSG ganhe a Champions. E o João Costa fala do turco, o turco creio que é o Çalhanoğlu. Não creio que o Çalhanoğlu seja um jogador absolutamente desequilibrante em termos de realidade europeia. Luís, olha, antes de te deixar ir embora, queria aproveitar que aqui estejas para te perguntar como é que se está a viver aí a reta final do campeonato em Moçambique. Olha, felizmente que agora a diferença horária é só de 1 hora, portanto já facilita a visualização dos jogos. Eu, da minha parte, estou com a expectativa que sabes qual é. Espero comemorar. Eu tenho tido a sorte de, em Moçambique, só o ano anterior é que não fui campeão. Sempre que estava em Moçambique, Benfica foi sempre campeão. Espero que o ano passado seja a exceção. Então és tu que dás azar ao Benfica quando estás em casa. Eu vejo a coisa ao contrário. Portanto, espero que o ano passado seja a exceção que confirma a regra e que este ano o meu Benfica ganhe. Mas, como o convidado dizia há pouco, sim, obviamente o Benfica tem um plantel muitíssimo maior, muitíssimo mais vasto, com mais soluções que o Sporting, mas o Sporting tem um 11, tem um 12, 13 muito, muito forte. E ainda hoje eu comentava no Discord que considero o Yilmaz um super jogador, um jogador de meio campo como eu gosto de ver jogar, honestamente,
e que não quer nada que ele veja cartão amarelo, quer que os bons jogadores estejam disponíveis para jogar contra o meu Benfica, porque gosto muito de o ver jogar. Portanto, a expectativa naturalmente é que o Benfica seja campeão, mas o Sporting está forte, e se fosse o Sporting do Ruben Amorim já deveria ser campeão por esta altura. O Rui Borges conseguiu emendar a mão, voltou a um sistema de jogo que já estava mais rotinado na equipa e que a equipa tinha sido construída para esse efeito. Está melhor e está com aquele touro loiro lá na frente, que não para de marcar, e agora com a ambição de querer ser botador, então ainda mais difícil se torna. Acho que esta semana eu infelizmente recordo-me bem, foram anos difíceis da minha vida em termos de gostos futebolísticos. Recordo-me bem do Benfica ter uma vantagem para o Futebol Clube do Porto no ano do ter Kelvin. desperdiçado contra o Estoril, não é? Sim. E eu não gosto muito de lembrar disso, mas vamos jogar fora, da outra vez foi em casa, vamos jogar fora contra o Estoril. Espero que as coisas corram bem. E se correr bem, depois é uma final em casa e ver o que é que dali sai. Em relação ao Porto e ao Braga, também já falámos sobre isso. O Vítor Bruno não prestava, o Anselmi não presta. Hoje já se fala no treinador da Real Sociedade, já se fala que é um português, o Luís Castro, o Jorge Jesus. Mas enquanto eles tiverem aquele plantel fraquíssimo, enfim, milagres. O último que fazia milagres, dizem que morreu há 2025 anos e mesmo assim morreu jovem, portanto não deve ter feito grandes coisas. Por isso, eu acho que não dá para fazer ovos sem omeletes, não é? É isso mesmo também. Depois das Hot Girls temos os ovos e as omeletes. Pronto, ok. Está lá, vai sendo uma butade eu queria de 3 em 3 anos. isso. E eu queria, se me permitires, só mostrar aqui, principalmente ao Guilherme Pereira, a camisola da Seleção de Portugal, que foi o meu troféu de vencedor da Fantasy do Euro 2024. Portanto, Não foi aqui, porque eu ainda... Eu já tenho o prémio. Eu já tenho o prémio. É só para dizer ao Guilherme que eu já tenho o prémio. Ainda estou em dívida para com o Guilherme, porque ele também só me pediu camisolas difíceis de encontrar. Enfim, o Bochum dele está num lugar espetacular da Bundesliga. Já estão em último, não é? Desde que ele cá veio, aquilo começou a piorar. Bom, Luís, olha, obrigado por tudo, Obrigado. por teres aparecido e, olha, tudo a correr bem aí para Moçambique. Estás na Beira, certo? Não, estou em Tete. Em Tete, ok. A zona interior, a zona das Minas. Fiz um esforço grande para poder estar cá a horas, porque acho que este formato do Futebol de Verdade, quando eu em 2021 comecei a assistir e comecei depois a ser subscritor gratuito na altura, foi a primeira coisa que me atraiu, e depois todo o conteúdo que tu partilhas connosco fez com que eu passasse a Premium e fiz questão de fazer este esforço para podermos estar aqui todos e continuarmos a partilhar contigo e com todos este momento ao vivo desta partilha de conhecimentos e também de Vamos a isso, e eu acho que isto assim é muito mais divertido, até porque é a melhor maneira também de saber aquilo que vocês pensam, e eu mantenho sempre esta ideia, eu aprendo tanto convosco, e deixei de comentar posts de redes sociais, porque a coisa ficou muito, muito tóxica e não tenho paciência, francamente, para essas coisas, mas eu aprendia muito com alguns dos comentários, aqueles que eram mais construtivos nas redes sociais, e continuo a aprender muito com aquilo que vocês vão postando por lá no nosso servidor de Discord, que não é meu, é nosso, e aprendo muito sempre convosco, sempre que aqui venha, porque eu vou bebendo influências um bocadinho por todo lado. Bom, Luís, obrigadíssimo, tudo a correr bem aí. Obrigado. Então para Tete, e até uma próxima oportunidade. Bom, pessoal, estamos a chegar ao fim. Eu estava só na expectativa também que ele me respondesse. O Vítor Teixeira comentou o Futebol de Verdade e perguntou por que razão não consigo aceder se tenho subscrição. Eu ainda lhe perguntei, não consegue aceder a quê?
porque estou, de facto, às vezes há bugs e pode haver coisas que possam provocar que vocês não consigam usufruir na perfeição da vossa subscrição, mas aquilo que eu vos peço é que, nesse caso, entrem em contacto comigo através do e-mail, através dos comentários nos meus posts, através de mensagem na app do Substack, conforme quiserem, porque eu estou cá para resolver os vossos problemas e às vezes aparecem problemas do arco da velha que a gente nem sabe muito bem de onde é que eles apareceram, mas estamos cá para os tentar resolver. Bom, tal como vos dizia, o Futebol de Verdade chega assim ao final. Aproveitem o fim de semana de futebol, porque o programa vai regressar na próxima sexta-feira, 12h30, e vai ser esse um programa, com certeza, de antecipação daquilo que pode vir a ser o Benfica Sporting da 33ª e penúltima jornada do nosso campeonato. Até lá, um bom fim de semana e bons jogos de futebol para todos. Futebol de Verdade